E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, das estrelas à manjedoura, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, de governador do mundo a servo de todos, de emissário do amor a vítima do ódio, de poderoso trono à cruz do martírio, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. Convidamos a todos para participarem do 30º Encontro Espírita sobre Jesus, com o tema Bem-aventurados os pobres de espírito, que será realizado no domingo, dia 24 de setembro, de 8h30 às 13 horas, no Centro Espírita Leon Denis, de forma presencial e com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do CELD e canais parceiros. Inscrições abertas na Livraria do CELD, localizada na Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro. No dia, teremos evangelização para bebês, crianças e jovens, apenas na modalidade presencial. Venhamos todos aprender com Jesus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Nós vamos dar início à nossa reunião de estudos do Livro dos Espíritos e também do atendimento de passes públicos, né? Hoje, como todo sábado, nós damos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, na quarta parte, começando hoje o capítulo 1. Não, já começou, mas capítulo 1, quarta parte, Penas e Gozos Terrestres, questões 937 a 940, e o nosso pensamento será guiado pela Fátima Ventura, amiga nossa, trabalhadora aqui da casa. E nos comentários do Evangelho nós teremos também nosso trabalhador aqui, amiga nossa, a Regina Balduino, que vai fazer os comentários durante o passe. Então, para efetivamente... esqueci do pessoal lá que acompanha aqui pela mídia. Também sejam bem-vindos à nossa reunião. Para dar início efetivamente à nossa reunião, nós vamos ler do livro Pão Nosso, uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Franciscano Xavier, intitulada Amor Fraternal. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais, podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relação entre almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos efetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Emmanuel. Querido Jesus,
mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para estudar a abençoada doutrina espírita. Permita que estejamos captando os sentimentos e os pensamentos dos nossos amigos espirituais para podermos ter um bom rendimento em termos do estudo da noite de hoje. E que nós possamos, agradecidos pela oportunidade, pedir em Teu nome, em nome dos espíritos amigos, dirigentes da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, a permissão necessária para dar por iniciada a nossa reunião desta noite. Esteja conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como nós dissemos, Livros dos Espíritos, Penas e Gozos Terrestres, questões 937 a 940, um subtítulo, Decepções, Ingratidão e Afeições Destruídas. Olha, os textos são muito grandes aqui, vocês têm as páginas aí na mão, nós vamos ler alguns trechos que a Fátima marcou aqui para nós e depois vocês completem a leitura para não atrapalhar muito o desenvolvimento aqui do trabalho. Então vamos lá. A 937. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? Resposta: sim. Mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado enquanto vivo, tratado como hipócrita e impostor. E não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa nesse mundo, e não vos importeis com o que dizem disto aqueles que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isto vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos por isso, quanto maior lhes tenham sido a ingratidão. Sobre uniões antipáticas, pergunta 939. Visto que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como é que entre os espíritos encarnados frequentemente a afeição só existe de um lado, e que o amor mais sincero é acolhido com indiferença e até repulsão? Como é, além disso, que a afeição mais viva de dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Resposta: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, embora passageira? Além disso, quantos não creem amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não demoram a reconhecer que não passava de um encantamento material. Não basta estar apaixonado por uma pessoa que vos agrada e em quem supondes belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. Quantas dessas uniões também existem que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, e após se conhecer bem e bem se estudar, ambos acabam por se amar com um amor terno e durável, porque repousa na estima. É preciso não esquecer que é o espírito quem ama e não o corpo, e quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Nós vamos parar por aqui, passando a palavra para a nossa querida Fátima, e que Jesus a abençoe. Está assim com Jesus, né? Quando nem precisa. Bom, gente, eu não estou assim com Jesus não, mas eu gostaria muito. Ele está dizendo isso porque é o encontro de Jesus amanhã, né? Então, nós vamos aproveitar e já começar convidando novamente para o encontro de Jesus, não é? Amanhã nós vamos conversar sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa bem-aventurança é muito rica
nós passamos o ano todo debatendo e nós ainda temos muito para conversar e conversávamos no corredor, que ainda tem muita coisa a ser trabalhada em nós, com certeza. Mas é muito interessante a gente começar pensando que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é uma bem-aventurança que joga essa felicidade para o futuro. É presente, é agora. Então, o que é ser pobres de espírito? Por que é que isso nos ajuda a ser mais feliz agora? Não é uma coisa para depois, não é para quando desencarnar, não é para a próxima encarnação, é para agora. Então, nós vamos conversar sobre essa bem-aventurança, vamos ver o que é, vamos conversar sobre os exemplos que Jesus deu, e já avisamos que como a vida dele toda é exemplo, não é? Nós não vamos ter como conversar sobre todos eles. Então, alguns serão escolhidos e nós vamos trabalhar em cima do tempo que for possível do diálogo, né, com os encontristas e tudo mais. Temos uma outra parte em que nós vamos falar um pouco sobre os disfarces do orgulho. Não é nosso objetivo falar sobre orgulho, é sobre ser pobre de espírito, mas como essa história de pobre de espírito para a gente ainda é um pouco complicada, né? A gente vai fazer aí um contraponto com o orgulho, para ser mais fácil a compreensão. E quantos disfarces, não é? Esse orgulho tem, porque ele tem muitos disfarces. E no finalzinho nós vamos falar da parábola da pérola, entre outras coisas, porque afinal de contas nós estamos comemorando bodas de pérola com o encontro de Jesus, são 30 anos, e isso nos deixa realmente muito felizes. Convidamos a todos para que tragam os seus bebês e as suas crianças. Às vezes nós não conseguimos dar o valor exato do que é uma criança estar sendo educada dentro do exemplo de Jesus, dentro do ensinamento que a doutrina traz. Reencarnar é um processo muito importante. Ter a oportunidade é alguma coisa muito valiosa. Nós estávamos lendo uma história do Divaldo, que ele conta da irmã dele com o pai, que tem um relacionamento muito difícil, e o pai já estava assim no momento de desencarnar, e eles não conseguiam se entender. Então o Divaldo chega para a irmã e diz: olha só, você vai conversar com ele agora, tem que ser hoje. Sabe por quê? Porque eu já recebi a orientação que se vocês não conseguirem pelo menos se perdoar um pouquinho, pelo menos conviver um pouquinho, esse processo vai ser muito difícil, porque não há como organizar uma outra encarnação para vocês dois juntos em menos de 100 anos. Então, imaginamos, todos nós temos muitos relacionamentos, temos muitas coisas para aprender, temos muitas contas para acertar, e não dá para ter certeza que todo mundo vai estar disponível daqui a 30, daqui a 40, não é assim. Então, até que essas vidas se organizem, no caso deles dois, 100 anos, não menos de 100. Então, olha só como é importante que a criança venha, que a criança ouça falar de Jesus, que ela ouça falar da doutrina. Vamos convidar os jovens, né? O jovem a gente já convida, porque ninguém arrasta jovem. Então, vamos conversar, vamos convidar e vamos trazer os nossos bebês. Porque, às vezes, a gente acha que bebê não entende, que bebê não sente. Mas eu contei aqui na quarta-feira uma coisa que aconteceu com meu netinho. Durante a pandemia, a filha grávida, e a gente assistindo série como todo mundo, né? Todo mundo trancado dentro de casa, fazia o quê, né? Entre outras coisas, assistir série. E ela grávida. Ele nasceu, a vida voltou ao normal, está tudo certo. Um dia está todo mundo em casa e as meninas falam: vamos assistir de novo um pouco daquela série que nós estávamos assistindo? Ele já estava com alguns mesinhos, uns 4, 5, talvez, no colo da mãe. Colocamos lá a série. Quando tocou a música de abertura, o bebê, que estava todo deitadinho, levantou a cabeça, arregalou os olhinhos e ficou prestando atenção até o final. Ele reconheceu a música da série. Ele não vai reconhecer a música da evangelização? Não é verdade? Ele não vai sentir a vibração do ambiente da evangelização?
Então, é importante nós trazermos os nossos bebês, as nossas crianças, os nossos jovens, não só para o encontro de Jesus, né? Mas para a casa espírita, para a evangelização. Isso é muito importante. E aí, vamos pegar o nosso tema de hoje, que, olha, também é parecido com o encontro de Jesus. Isso aqui dá não sei quantos encontros. Mas nós vamos começar por uma questão que não está aqui ainda por cima, né? Mas nós vamos começar com a questão 132 do Livro dos Espíritos. Objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que todos nós estamos aqui? Inclusive as nossas crianças, os nossos bebês, que não são o príncipe, nem a princesa, nem o anjinho. São espíritos imortais, reencarnados aqui, para como nós aprender muita coisa. E de preferência, não cometer tantos erros assim, não é? Porque a gente precisa progredir. Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, uma questão. Estamos aqui para chegar à perfeição que nos é possível. Para uns é expiação, todo mundo tem conta para pagar. Para outros é uma missão. Todos nós temos as nossas missões, mas há espíritos que são realmente missionários. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da vida material. Então, não tem como estar encarnado sem passar por essas vicissitudes. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. E aí nós começamos a pensar da seguinte maneira: precisamos chegar à perfeição, temos que passar por vicissitudes, temos a nossa parte na obra da criação. Então, por que é que nós acreditamos, pelo menos eu acreditei durante muito tempo, e conheço muita gente que acreditou e que ainda acredita, que nós estamos aqui para sermos 100% felizes. Tudo vai dar certo. Meu pai tem que ser aquele espírito perfeito. Meu pai tem que ser o pai. A minha mãe não pode errar. Os meus filhos não precisa nem dizer, porque eu já fico rezando antes, vibrando, pensando em atrair aqueles espíritos assim, pertinho da perfeição. Eu vou falar e eles vão entender. Eu vou orientar e eles vão obedecer. Eles serão educadíssimos, eles serão amorosos. Eles serão tudo, e ainda serão fisicamente bonitos, porque isso também conta no nosso mundo. A gente acha que vai ter dinheiro, porque tem que ter, porque sem dinheiro, gente, um dinheiro acima assim da nossa média aqui, também não dá para ser feliz. Então a gente vai estudar, vai passar, vai se formar, vai arrumar um ótimo emprego, vai ter dinheiro. O patrão vai ser super compreensivo e os companheiros de trabalho serão ótimos. A vizinhança, 100%. Em termos de política e economia, também o país é perfeito. Qual o resultado dessa linda ilusão? É que nada disso é assim, e aí nós nos decepcionamos e vivemos frustrados. E reclamamos do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho, do patrão, do funcionário, do colega de trabalho, do país, do governante, do político e também dos companheiros da casa espírita, que também, gente, é um povo complicado, né? É óbvio. Aonde está o espírito perfeito dentro da casa espírita? Não tem. Espíritos imperfeitos fazem o quê? Coisas imperfeitas. Então, é natural que todos nós cometamos erros. E deveria ser mais natural nós não nos decepcionarmos tanto. Por quê? Porque sabendo que somos espíritos imperfeitos, é natural que os problemas acontecerão. É por isso que todos nós temos que lidar com essas vicissitudes, que são as dificuldades que acontecem nas mais variadas partes da nossa vida, e é assim mesmo que tem que acontecer. Então, no livro As Dores da Alma, Hamed nos fala sobre as ilusões. E aí ele diz que nós fazemos mesmo isso, nós modelamos as nossas reações emocionais
estabelecendo metas ilusórias. Por isso nós vivemos frustrados. Ele nos diz que nós escolhemos amizades inadequadas, não analisamos as limitações das pessoas, nem as suas possibilidades de doação, a capacidade de amar, de ser sincera. E quando recebemos de volta a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, nós o culpamos. Certamente esquecemos-nos de que fomos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como nós imaginamos que elas deveriam agir. Gostamos de alguém imensamente e alimentamos a ideia de que esse mesmo alguém pudesse corresponder ao nosso amor. E assim criamos sonhos românticos entre fantasias e irrealidades. Então você está dizendo que não existe nada disso, não existe amor, não existe fidelidade. Não, existe tudo isso. Existe tudo isso. Mas não da maneira como nós queremos que exista. Então nós achamos que a outra pessoa vai ser perfeita. Eu acho que o filho será grato eternamente por tudo que eu fiz para ele. Até que ponto esse filho tem condição real de entender tudo que eu me esforcei por fazer para ele? Porque às vezes não tem. Às vezes a pessoa simplesmente não tem. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu comigo, que até chegar aqui aos 21 anos de idade, eu tinha uma dificuldade muito grande com meu pai. E eu só enxergava os defeitos do meu pai, eu só enxergava o quanto ele me cobrava, que ele queria que eu vivesse do jeito dele, que ele não queria me dar a liberdade, que eu achava que eu tinha direito. E era difícil. Nós vivíamos nos atritando sem brigar formalmente. Mas era aquela vibração, né, de insatisfação, de frustração. Quando eu cheguei aqui, essa coisa toda que a doutrina nos dá, essa gratidão que ela nos ensina a ter pelos pais, porque nós podemos até ter dificuldades do passado. É outra coisa que Hamed diz aqui. Nós colocamos tudo nas dificuldades do passado. Porque no passado ele era meu inimigo. Porque no passado eu fiz... Pode haver dificuldades do passado? Sim, mas nós estamos aqui agora. Vamos viver isso que nós podemos viver agora. Então, muita coisa eu fui aprendendo. O fato de ter me recebido, ele e minha mãe. O sacrifício imenso que os dois fizeram para criar a mim e a meus 3 irmãos, porque economicamente não era fácil. A frustração emocional que muitas vezes os dois carregavam e muitas vezes tinham tempo ainda de nos levar para a praia no final de semana. Então, quando eu cheguei aqui, mudei ponto de vista. Meu pai era perfeito? Não. Minha mãe, não. Eu sou mãe, sou perfeita? Não. Pergunta para minhas meninas lá que elas vão dar uma lista. Mas eu faço melhor por elas como eles fizeram melhor por mim. Então, nós vamos começando a trocar ingratidão por gratidão. Nós vamos começando a trocar a ilusão pela aceitação da realidade. E vamos percebendo o que é que nós viemos fazer aqui. E que é muito bom o que nós viemos fazer aqui. Porque não é tudo perfeito, mas nós estamos batalhando para crescer. O fato da gente estar aqui, o fato da gente assistir pela internet uma palestra espírita, às vezes a gente escuta um psicólogo, escuta um psiquiatra, pela internet mesmo, que hoje é possível, isso tudo mostra o quê? Que nós estamos querendo melhorar. E nós vamos ver isso no encontro de Jesus. Nós ainda não temos as características que deveriam ter, mas nós estamos no esforço. Isso é muito importante. A doutrina espírita nunca diz que o espírita é o modelo de perfeição. O que Kardec e os espíritos nos trouxeram é que o espírita é reconhecido em ser espírita pelo esforço que ele faz, por se melhorar, por domar as suas más tendências. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, nós temos mais aqui nos desiludir, né, gente? Nós temos que nos desiludir.
Não adianta achar que o seu filho vai ser aquele que vai fazer tudo, que vai ter aquele diploma PhD, uma pessoa amorosíssima, super simpática, equilibrada, de preferência bonito, que ganha dinheiro, que vai casar bem com uma menina ou um rapaz que vão te adorar, porque você vai ser uma sogra perfeita e os netos... Não dá, gente. Vamos nos desiludir. Né? Se a gente diminuir a expectativa, vai ficar mais fácil. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que o cálculo da felicidade é assim: expectativa menos realidade tem que ficar mais ou menos próximo de zero. Se você tem uma expectativa imensa e para a realidade você dá nota zero, o número ali de frustração vai ser altíssimo. Então, vamos reconhecer que a gente vai casar ou não vai casar, e vai ter problemas. A gente vai para a escola e vai ter problemas. A gente vai para buscar um serviço público e vai ter problemas. A gente vai ter filhos e vai ter problemas. E a gente vai vir para a casa espírita e também vai ter problemas. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter muitas alegrias. Porque a alegria de crescer junto. É quando o marido é chato, a mulher é chata, mas você também já não consegue mais viver sem ele, né? Tem uma história que é assim, vovô e vovó completando 50 anos de casamento. Aí a netinha pergunta para a avó, mas avó, a neta adolescente, como é que a senhora aguentou o vovô 50 anos? Vovô é isso. E a avó concordou, vovô é tudo isso mesmo. Mas, vovô nunca saiu para beber e me deixou sozinha em casa. Os filhos que ficaram, ele sempre me ajudou a cuidar. Ele levava para médico. Vovô nunca gastou dinheiro com outras coisas que não fossem as preocupações com a família. Vovô sempre foi honesto, vovô sempre foi trabalhador. Vovô sempre teve tempo para você. Não teve tempo para vovô? Vovô não tem tempo? Tem, vovô tem tempo para você. Então, vovô realmente é difícil, mas vovô tem muitas qualidades. E quando eu coloco os defeitos do vovô e as qualidades do vovô, eu vejo que as qualidades são maiores do que os defeitos. Por isso que nós estamos juntos até hoje. Não é porque é fácil. Porque não é fácil. Educar um filho não é fácil. Mas quem desiste deles? Ninguém desiste, né? Tanto que nem tem ex-filho. Tem ex-filho? Não tem ex-filho. Filho é filho. Não é verdade? E aí eles estão casados, mas é filho. Vai na casa da mamãe quer fazer uma comidinha. Outro dia a companheira falou, o filho veio visitar. Aí ela perguntou, porque ela estava chegando aqui. Como é que vai ser, filho? Vamos pedir uma comida? Ah, não, mãe. Há tanto tempo sem comer a sua comida, eu quero a sua comida. Lá foi ela fazer comida. Que filho é filho, né? Casou, se mudou, mas é assim. Então, vejamos só, tem dificuldades, mas tem belezas. Então, nós precisamos olhar mais para as belezas e menos para as dificuldades. Reconhecer as dificuldades e também tentar reconhecer a realidade. O Hamed diz aqui, no outro capítulo, que acreditar que nós nunca seremos enganados, que nós nunca seremos traídos e que nós sempre seremos amados é simplesmente fora de qualquer contexto. E isso não existe. Não existe. Então, as decepções vão acontecer, mas se eu me preparo mais para a vida, reconhecendo que eu vim para cá para dar conta disso aqui, alcançar a perfeição, tenho que lidar com as vicissitudes, tenho que dar conta da minha parte na obra da criação, puxa, isso melhora muito. Porque eu posso ter problema com meus filhos, mas eu vejo meus filhos progredir. Então, eu estou cumprindo a minha parte. Porque esses espíritos estão progredindo. Eu posso ter problemas com o companheiro, com a companheira, mas nós estamos desenvolvendo um sentimento de confiança, um sentimento de amizade. Nós estamos conseguindo acertar algumas arestas. Então, está valendo a pena.
A gente vem para a casa espírita, nem tudo sai exatamente como a gente quer, mas a gente olha o trabalho e diz, Senhor, que bênção, que oportunidade de se relacionar com os companheiros, que oportunidade de estudar, que oportunidade de receber as orientações do plano espiritual, o quanto isso me alimenta. Então, abandonar a ilusão e buscar a realidade é importante, a realidade espiritual, não que as pessoas falam que é a realidade. Porque tem gente que liga o noticiário para ver só coisa ruim e diz que está encontrando a realidade. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa realidade que está no Livro dos Espíritos. Outro dia ouvimos uma psicóloga não, uma psiquiatra, que disse assim, as pessoas vivem buscando a felicidade, ninguém nasceu para ser feliz. Aí para a entrevista. Aí ela continua, nós todos nascemos para cumprir um propósito. Cumprir esse propósito é que vai nos dando parcelas de felicidade. Olha como muda a maneira de pensar, não é? Então, é isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, lógico, como te respondem os espíritos, que nós sabemos que precisamos ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis, porque eles serão mais infelizes do que nós. Quem é mais infeliz? Aquele que engana ou que é enganado? O que é enganado, se conseguir lidar com essa situação dentro de um mínimo de equilíbrio, vai sofrer? Vai. É triste? É. Mas ele está seguindo a sua vida. Agora, aquele que engana, aquele que trai, aquele que usurpa, esse está contraindo uma dívida. Esse está se complicando. Então, é preciso ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. E aí diz aqui, lembrai-vos que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado. E a gente vai ver lá no encontro, não é? Como é que Jesus suportou passar por tudo isso? Ele é o governador espiritual do planeta. Gente, tudo aqui está nas mãos dele. Sabe aquela história assim de que é ele quem manda? É ele quem manda em tudo. Como é que ele veio? O que ele passou? Como foi a partida, o retorno? É o que eles estão dizendo aqui. O próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado enquanto vivo, tratado como hipócrita, como impostor. Por que eu acho que comigo não pode acontecer nada? Porque quando a gente é traído, a gente diz assim, porque ele ou ela, não importa se é afeto de casal, se é afeto de amizade, não importa. A gente diz assim, porque ele me traiu, a mim. Quer dizer que se fosse o outro, não tinha tanto problema assim, né? Que a outra pessoa ser traída não é tão complicado. Eu ser traído é. Por quê? É o orgulho que está em mim? Às vezes a gente se pergunta, o que dói mais? É a perda, entre aspas, daquela pessoa que nós amamos? Ou é o orgulho ferido porque aquela pessoa nos trocou por outra? Ou são as duas coisas juntas, mais ou menos meio a meio? São experiências difíceis, nós não estamos dizendo que não são. E acredito mesmo que poucas pessoas não passaram por elas. Mas a gente tem que aprender a raciocinar em cima disso. A outra coisa que Hamed diz é que a maioria das pessoas vai vivendo. Tem o impulso, vai reagindo, dá o troco, desanima. E o que os espíritos dizem? Para, pensa, analisa, pensa a oportunidade que você tem na mão, vai jogar tudo fora, a troco de quê? A troco de quê que nós vamos jogar tudo fora? Estamos pensando em jogar tudo fora porque estamos colocando a nossa vida em ilusões e não no objetivo da encarnação. Porque aquela pessoa pode ir embora, mas eu posso continuar vivendo. Às vezes, a nossa ilusão é colocada em outras coisas, é colocada na saúde física, na beleza física, no emprego, no dinheiro que nós temos, ou que alguns têm. E aí, o que acontece? Quando você perde o dinheiro,
quando você perde o emprego, às vezes quando você aposenta, você perde a razão de viver. Mas você nunca foi, você não é milionário, você não é médico, você não é gerente da multinacional, você não é lindo, você não é modelo de capa de revista. Tudo isso é estar. A pessoa está milionária, a pessoa está médico, a pessoa está com um corpo maravilhoso. E pode não estar, às vezes, numa mesma encarnação. Então, quando nós vamos entendendo qual é o objetivo da encarnação, nós vamos nos situando. Então, peraí, eu estou médico. Qual é a minha parte na obra da criação? O que eu vim fazer aqui? Vou ter problemas. Vou ter problemas. Não é uma profissão fácil. Mas eu assumi essa parte. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Tive a oportunidade de estudar, de me formar, e agora eu vou fazer o melhor que eu posso. E sei que vou ter problemas. É assim que acontece. Então, essa consciência de que nós somos espíritos imortais e que tudo aqui é passageiro, ajuda muito a superar essas decepções, essas ingratidões. Por que a outra pessoa foi ingrata comigo? Por que eu sinto que ela foi ingrata comigo? Porque eu esperava gratidão, não é isso? Porque se eu só fizesse o que eu tinha que fazer e seguisse adiante, isso não ia me doer tanto. Mas como eu espero a gratidão, a ingratidão me machuca ainda mais. Porque eu fiz tudo por fulano. Como é que agora ele faz isso comigo? E acontece até com os filhos. Acontece até com os filhos. O Divaldo tem um livro chamado As Cenas, Experiências, alguma coisa assim, do amor em vivências. Vivências do amor em família. Vivências do amor em família. E ele conta duas histórias muito diferentes e muito parecidas. Ele conta a história de duas mães muito pobres que criam e conseguem formar 2 filhos médicos. Então, um desses, quando consegue chegar na formatura, já estava noivo da filha de um dos professores, já tinha a promessa do consultório montado. Ele pede para a mãe nem ir na formatura dele, porque ele não queria passar a vergonha daquela mulher pobre, que não sabia se vestir direito, que não sabia falar direito, estar do lado dele na festa de formatura. O outro filho, o Divaldo conhece, porque ele socorre uma pessoa no meio da rua, leva para o primeiro hospital que ele viu, era no hospital particular, né? Ele entra com a pessoa é socorrida. Ah, mas não vou atender, não tem plano de saúde. Não, mas é o hospital mais próximo, o senhor vai atender aqui. Sabe aquele jeito do Divaldo, né? E manda chamar a pessoa que, né, é o grande do hospital. Vem o dono do hospital. Manda socorrer. Diz que nunca deu ordem de não socorrer ninguém que chegasse ali em estado de extrema necessidade. E começa a conversar com o Divaldo. Leva Divaldo lá para o escritório dele. Quando o Divaldo entra, um quadro enorme de uma senhora muito bonita. E aí ele conta que era a mãe dele. Era a mãe dele que fez tudo para ele se formar. Tudo. E o sonho deles dois era que ela entrasse com ele na formatura. E ela, muito doente, desencarna um pouquinho antes da formatura. Mas ele tinha aquela mãe no conceito que ela merecia. É ingratidão? É ingratidão. O que fez a companheira que teve o filho ingrato? Continuou vivendo. Continuou vivendo. Continuou trabalhando. Trabalhava na Casa do Caminho. Era médium. Aprendeu a ler e escrever. Ela fez tudo para o filho se formar em medicina. Ela não sabia ler nem escrever. Aprende através das orientações na Casa do Caminho com o Divaldo. Era uma médium excelente, com um acompanhamento espiritual fora de série. Ela disse para o Divaldo, eu não vou fazer isso não, porque eu não sei nem ler. Divaldo deu os livros, ela não sabia ler.
aprendeu, e o Divaldo diz que quando ela dava passe, ele viu uma coluna de luz dela para o alto. Tão excelente era o acompanhamento espiritual daquela mulher dando passe nos trabalhos mediúnicos em geral. Ingratidão existe? Ingratidão existe. Ela parou a vida dela? Não. Não. Quem quiser saber o final da história, procura no livro, pode ir na nossa biblioteca, que deve ter na nossa biblioteca. O final é muito bom, tá? Mas não vou contar não, porque eu olhei para o relógio ali, e o relógio não é muito meu amigo. Então, vamos lá. As decepções causadas pela ingratidão não serão um motivo real? Sim, lógico que sim, não é? E aí depois vamos para as uniões antipáticas, não é? E aí a gente já começou a falar da questão das uniões antipáticas. O que ele diz aqui? É uma punição, embora passageira. Vamos lembrar de quando Kardec escreveu isso aqui. Quando Kardec escreveu e quando os espíritos responderam, não havia direito legal à separação de um casal. É importante que isso seja dito. As pessoas se casavam e eram obrigadas a viver juntas a vida inteira. Muitas e muitas pessoas não escolhiam o seu marido nem sua esposa. Tudo era tratado pelos pais. E o que os pais impunham era o que era feito. Então, você muitas vezes casava com alguém com quem você não tinha a menor afinidade. Pelo contrário, que você tinha até um antagonismo. Mas você era obrigado a casar. E era obrigado a ficar casado. Então, tudo isso que a gente ouve hoje, a mulher apanhou, é violência familiar, é violência moral, é violência física, tudo isso sempre existiu. Só que a mulher era obrigada a suportar, porque ela não tinha nenhum outro caminho, né? Hoje nós temos leis que começam a regulamentar tudo isso. Então, ele diz ali que naquele tempo, e hoje ainda muitas pessoas estão nessa situação, inclusive no Brasil, né? Não vamos fazer de conta que ficou cor-de-rosa, de repente, ou azul clarinho, que ainda não ficou, né? Mas é uma punição, ainda que passageiro. O que ele quer dizer com isso? Que é uma expiação, que tem ligação com erros do passado. Mas vamos continuar, que ele diz coisas aqui muito ricas para nós. Além disso, quantos não creem amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências. E quando são obrigados a viver com as pessoas, não demoram a reconhecer que não passa de um encantamento material. O que ele está falando? Atração física. Atração física. Então, tem um outro livro do Divaldo, chamado Sexo e Consciência. Ele parece assim bem difícil de ler, porque ele é muito grande, mas ele é muito fácil. Isso aqui tem muito mais história do que qualquer outra coisa. Sexo e Consciência. Fala sobre muitos assuntos: casamento, separação, infidelidade, homossexualidade, educação sexual do jovem, muita coisa. Então, nós temos aqui um caso de uma mulher muito bonita, foi uma palestra do Divaldo, e o Divaldo olhou, viu, aquela mulher era muito bonita, na opinião dele. Na outra palestra também, na outra palestra também, na outra palestra também. Ele voltou naquele mesmo lugar no outro ano, a mulher está lá, e na outra palestra também. Aquilo já estava um pouco demais, né? Até que ela convidou Divaldo para ir na casa dele. Como ela ajudava ali a organizar tudo, ela foi, né? Para tomar um chá. Foi. Chegou lá na porta, ela já disse: mandei os funcionários todos embora para nós podermos ficar só nós dois. A Divaldo já desconfiou, né? O que era? Ela dizia que estava perdidamente apaixonada pelo Divaldo, queria casar com ele. E Divaldo disse que não. Ela disse: pelo menos uma noite de amor. Divaldo disse não. Mas podemos pelo menos ser amigos? Sim, claro, podemos ser amigos. Aí de vez em quando conversavam pelo telefone. Dali a um tempo diz ela: estou perdidamente apaixonada. Ele é um rapaz lindo, mais novo do que eu, louro, olhos azuis, atlético. Divaldo disse: não case, espere, dê um tempo, amadureça o relacionamento, mas não case. Ela casou. Dali a um ano, o rapaz estava pedindo separação, tinham tido um filho, mas é lógico que ele queria a parte dele na fortuna dela, porque ela era muito rica. Aí ela disse para o Divaldo: não vou dar. Divaldo falou: dê.
pague pelos serviços que ele te prestou. Porque você sabia, no fundo, você sabia que você estava sendo levada pela aparência do rapaz, pela atração física. Não era um sentimento amadurecido. Então, pague. Mas ele quer o meu carro, a minha casa, assim, pague. Você é muito rica, não vai fazer diferença. Ela pagou. Deu tudo que o rapaz queria. Continuou. Dali a uns tempos, liga ela de novo. Divaldo, eu amo muito uma pessoa. Aí o Divaldo já viu que estava diferente. Ela já não estava apaixonada. Eu amo essa pessoa. E o rapazinho, ela dizia, ele me ama muito, né? E aí nesse não, era ela que amava. Aí o Divaldo concordou, falou assim, traga ele aqui, que eu quero conhecer e tal. Enfim, era uma pessoa lúcida, uma pessoa equilibrada, ela tinha amadurecido também, não é? Casaram e seguiram com o casamento deles direitinho. Aí o Divaldo vê, ela era viúva, e aí o Divaldo vê o marido que já tinha desencarnado. E o marido diz assim para o Divaldo, graças a Deus, porque ela é uma boa pessoa, me esforcei muito para fazer ela conhecer alguém que lhe desse uma vida de equilíbrio, que a fizesse feliz. Vamos repetir? O ex-marido desencarnado procurou ajudá-la a encontrar alguém com quem ela pudesse viver um relacionamento afetivo, equilibrado, em que ela pudesse viver bem. Isso é o amor que sai da ilusão. Sabe quando a outra pessoa é nossa propriedade? Saiu desse campo da ilusão. Agora ela amava. Ela não estava exigindo que o outro a amasse. Ela era capaz de amar, não é? Então, nós acreditamos que amamos perdidamente, mas são apenas aparências e um encantamento material. Não basta dizer que está apaixonado. É preciso ser capaz da convivência, gente. Porque parece fácil, mas é difícil. É difícil. Quem tem família sabe que tem horas que a gente se aborrece por causa da pia toda cheia de louça. Qual o problema de cada um lavar o seu prato, seu garfo, seu copo? Se minhas meninas estiverem me ouvindo, vão dizer, mãe, você tinha que falar isso. Mas qual o problema de cada um lavar seu prato? Não quer estar arrependido? Não. Arrependida não, porque a gente ama, a gente quer estar junto, não é? Mas qual o problema de cada um lavar seu prato, seu garfo, seu copo, gente? E aí tem muitas coisas, tem a pia suja da pasta de dente, tem o carro sujo, tem o cachorro que todo mundo ama, mas ninguém quer cuidar. E a vida é assim. É o dinheiro que acaba e o casal não se entende, porque você gastou nisso. Não, mas foi você também gastou naquilo. Então é preciso conviver para saber se a gente é capaz de lidar com as dificuldades do outro e se o outro é capaz de lidar com as nossas dificuldades. Né? Por isso que Divaldo falou para ela, espera, não casa logo, né? É preciso dessa convivência. É preciso não esquecer que é o espírito quem ama, e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Aí tem uma página de Antônio de Aquino, que eu não trouxe agora, não vou lembrar certinho onde está, eu acho que é no volume 1, em que ele diz assim para nós, você já parou para olhar para outra pessoa que está junto de você? Que aquela pessoa também tem sonhos, ela tem desejos, ela tem projetos, ela tem dificuldades. Aí você diz que você está desiludido com ela. Será que aquela pessoa também não está desiludida com você? Que achou que você era compreensão em pessoa e tal, e no dia a dia não é bem assim que funciona? Então, nós olhamos muito para as nossas decepções. E não paramos para pensar que talvez o outro esteja tão decepcionado quanto eu. Na vida familiar, por exemplo, ou numa sociedade, numa profissão, aonde for. Então, por isso que a gente precisa de um choque de realidade. Nós somos todos filhos de Deus e o objetivo é esse, é progredir.
O objetivo é fazer a minha parte na obra da criação. Para fazer a minha parte, eu tenho que olhar para quem está do meu lado e tentar perceber se essa pessoa está bem ou não. Tentar perceber se nós podemos fazer melhor um pelo outro. Né? Não adianta achar que o filho vai me fazer feliz, o marido vai me fazer feliz, a mãe vai me fazer feliz. Não é assim. É de que maneira nós podemos nos ajudar a sermos mais felizes. E aí tem que dividir tarefa, responsabilidade, prejuízo, não é? Porque assim nós vamos nos sustentando uns aos outros. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e comumente trocamos uma pela outra. Então, para mais no relacionamento de casal, nós precisamos dar bastante atenção a isso. Não que se esteja condenando a vida sexual, não é nada disso. Apenas está se dizendo que a vida não é só a vida sexual. É preciso que haja um entendimento, uma compreensão. Tem uma outra história que Divaldo conta aqui, que ele está chegando no aeroporto, lá no aeroporto dos Estados Unidos, e o funcionário está lá e já trata Divaldo mal, assim, do nada. Aí o Divaldo reage e o funcionário também. Né? O Divaldo tem aquele jeito, às vezes, assim, meio, né? De também não, mostrar que as coisas têm um limite, né? E começa ali um debate. E aí o rapaz, que era um rapaz de 2 metros de altura, diz para ele, não gosto de negros, não gosto de latinos, E o Divaldo viu que o rapaz não estava bem. Aí chega um determinado momento que o Divaldo diz assim, sabe por que você está dizendo isso tudo para mim? Porque você é um covarde. Você é um covarde, você está desequilibrado, querendo matar a sua esposa e vem agir assim comigo, que não tem nada a ver com a história. O rapaz levou aquele susto. Dali começa a surgir uma conversa. E o rapaz reconheceu que estava querendo matar a esposa mesmo. Por quê? Porque ele havia sido traído. Havia sido traído ainda por cima com um amigo dele. Aí o Divaldo diz assim, mais ou menos, né, gente? Leiam a história, porque eu estou fazendo um resumo aqui do meu jeito. Divaldo diz para ele assim, e quantas vezes você traiu sua esposa? Aí não contava, né? Agora que ela te traiu uma vez, conta. Ah, mas eu sou homem, todo homem trata a esposa. Divaldo diz, opa, todo não. Olha que a regra tem exceção, e mesmo que muitos façam isso, não é assim que tem que ser. E aí vão começando ali a colocar alguns valores na vida de casal. O Divaldo pergunta para ele, há quanto tempo vocês estão juntos? Há 15. Há quanto tempo você não diz para ela que a ama? Não preciso, ela já sabe. Precisa sim, precisa dizer. Sabe por quê? Porque ela foi encontrar alguém, você mesmo. Ela foi procurar no seu amigo, você quando era jovem. Você que dizia que amava, você que levava uma flor, você que queria sair com ela, e agora não faz mais nada disso. O amor precisa ser alimentado. Você tem que cuidar, você tem que dizer. Aí Divaldo diz assim, vai sair daqui agora, você vai ligar e vai combinar um jantar com ela. Aí o senhor sabe quanto custa um jantar em Nova York? Pode ser jantar de cachorro-quente na escadaria da igreja, não tem importância. Saindo de casa, mulher adora. Não sei porquê, mas mulher adora. Chama e vai, aí vocês conversam. Ele faz isso. Chama, e aí ela diz que fez exatamente por isso. Ela magoou ele uma vez com uma traição. Quantas vezes ele havia magoado com traições? E aí, se perdoam. Aí ele ainda pergunta para o Divaldo, o que eu digo para ela me perdoar? Diz que você está arrependido e quer começar tudo de novo. E aí pronto, né? Conversam, se perdoam, né? O Divaldo diz aqui num outro trecho que nós não estamos obrigados a perdoar a infidelidade. Sabe por quê? Por causa disso aqui que está no Livro dos Espíritos. São vossas leis que estão erradas, pois julgas que Deus te constranja a permanecer com aqueles que te desagradam? Gente, Kardec dizer isso no século XIX, quando as pessoas tinham que morrer juntas, de qualquer jeito que fosse. Vossas leis estão erradas, pois julgas que Deus te constranja a permanecer com aqueles que te desagradam? Então, nós podemos separar? Podemos.
Só que Divaldo, antes, ele fala da importância do casamento, do compromisso, da família, dos filhos, da moralidade, da fidelidade. Então, quando ele está pegando aqui o Livro dos Espíritos, está dizendo que a separação é uma possibilidade, é quando nós já tentamos tudo para ficar juntos e não dá mais. Nesse caso, é uma possibilidade. Né? E aí Divaldo diz que se a pessoa consegue perdoar e seguir adiante, ótimo, foi o melhor que podia acontecer. Agora, se decididamente não se consegue, é melhor, às vezes, você recomeçar após uma separação, do que ter uma vida de infelicidade, de cobrança, de desespero todo o tempo. É nesse caso, eles se perdoaram. Né? E aí recomeçaram. Ela foi assistir a palestra do Divaldo em espanhol, ela não entendia nada de espanhol, mas disse que entendeu tudo que o Divaldo falou, ainda disse para o Divaldo, o senhor falou de amizade, de fraternidade, e o Divaldo, foi isso mesmo. Como é que você sabe? Porque eu senti. Porque eu senti, foi assim que eu senti. E eu senti outra coisa, senti que está na hora de ter um filho. Aí o Divaldo diz, está na hora mesmo, podem providenciar. Né? E aí veio o bebezinho que se chamou Divaldo. Mas vamos lá, né? Que eu tenho lá 2, 3 minutinhos, né? Então, o que acontece? Ele fala das leis, e além disso, nessas uniões, frequentemente procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Experimentais, então, a consequência dos vossos preconceitos. E são preconceitos. Eu me lembro de uma música há uns anos atrás, que dizia que depois que o rapaz conseguiu comprar aquele carrão, nossa, todas as meninas estavam interessadas nele, até aquela que ele estava interessado, mas que antes não estava interessado porque ele era pobre. Faz diferença ter dinheiro ou não faz? É só para a gente pensar, isso é outra coisa que a gente vai ver lá no Encontro de Jesus, não precisa responder, é só para a gente se conhecer, né? Faz diferença se a outra pessoa é fisicamente bonita ou não faz? Faz diferença se a outra pessoa tem dinheiro ou não faz? Faz diferença se a outra pessoa tem muito conhecimento intelectual ou não faz? É o que ele diz aqui. Que nós sofremos muitas decepções porque nos baseamos nos nossos preconceitos. Ah, ela era bonita, rica, tinha tudo para dar certo. Não, não tinha. A bem da verdade, não tinha nada para dar certo. Nem a beleza, nem a riqueza, que não são critérios. É o espírito quem ama. Não é o corpo e não são os bens materiais. Então, a gente tem que ver se existe afinidade entre os espíritos, não é? Experimentais, então, a consequência dos vossos preconceitos. Resumindo tudo, o que nós podemos parar para pensar? Que nós precisamos conhecer melhor a nós mesmos, que nós precisamos conhecer melhor o que a doutrina nos diz, e que nós precisamos conhecer melhor o que Jesus nos diz. Porque aí nós vamos desbastar esse orgulho, a gente vai ver isso amanhã. A gente vai começar a ser um pouco mais pobre de espírito. E sendo mais pobre de espírito, nós não vamos cair nessas armadilhas. Né? A armadilha de achar que eu tenho que ser perfeito, que o outro é perfeito, que eu estou fazendo um casamentão. Nossa, mas minha filha está saindo com um rapaz... Ele é isso, ele tem aquilo. A gente quer que a filha seja feliz, né? Um homem de bem, uma pessoa bacana. E as coisas vão se organizando, porque a espiritualidade vai nos ajudando. Então, confiemos em Jesus, tenhamos a certeza de que estamos aqui com o objetivo, vamos ter clareza do objetivo, vamos passar isso para os nossos bebês, as nossas crianças, os nossos jovens, para um dia, quando chegar a nossa hora e a gente desencarnar, a gente poder ter a alegria de dizer assim, poxa, aprendi isso aqui foi difícil, mas eu superei, consegui fazer a minha parte, não é? Porque é isso, no final das contas, que é a construção do reino dos céus em nós. E foi para isso que Jesus veio, para nos ensinar o caminho do reino dos céus. Então, eu espero que até amanhã, tá bom? Nós agradecemos a Fátima pelos momentos agradáveis aqui que ela proporcionou a nós, e quem quiser estiver interessado
em aproveitar mais um pouquinho amanhã, a partir das 8h30, o encontro com Jesus. E não precisa se preocupar, porque a Fátima está sempre por aí. A vantagem da gente ter trabalhadores da casa aqui, que fazem palestra e, além de nos instruir, proporcionam uma noite agradável como essa, né? Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, nos preparando para o momento do passe. E nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 25, necessidade da encarnação, que é uma mensagem de São Luís, e vai ser comentado pela nossa querida Regina durante o momento de passe. Então vamos lá. Eu mesmo desliguei, não foi nada de lá dentro não, eu que bobeei aqui. Apoiei em cima do botão. Há uma pergunta feita a São Luís. A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? O Espírito São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, como primeira prova pela primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. São Luís, Paris, 1859. Agora nós vamos aguardar a movimentação dos nossos companheiros médiuns, que ocuparão os lugares adequados aí para o trabalho do passe. Vamos manter o nosso pensamento tranquilo, para que possamos ter um bom aproveitamento desse momento de convívio com os amigos espirituais, um convívio mais próximo. Para aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, também podem usufruir desse momento de assistência espiritual, desde que estejam sintonizados com a ambientação proporcionada pela reunião, para permitir assim o acesso dos amigos espirituais, que com certeza atenderão a todos nós de acordo com a nossa necessidade, mas levando em conta também o nosso merecimento. É a ação da lei, que é de justiça, de amor e misericórdia. Querido Jesus, mais uma vez estamos elevando os nossos pensamentos e corações a Ti,
desta vez para pedir em teu nome a presença mais próxima dos amigos espirituais, de todos, dos médiuns e todos que estão aqui na assistência, para que esse momento do passe possa ser realizado de uma maneira mais efetiva. Que esses espíritos amigos possam nos proporcionar o atendimento que necessitamos. É em teu nome, Senhor, é em nome desses espíritos amigos, mas acima de tudo em nome de Deus, é que te pedimos a permissão para dar por iniciado esse momento do passe. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste momento do passe. Deus, nosso Pai, é soberanamente misericordioso, justo e bom. E em sua misericórdia e justiça, nos proporciona a bendita oportunidade da reencarnação. São Luís nos diz, nesta passagem do Evangelho, que nos foi lida há pouco, que a vida corporal ela é necessária para o desenvolvimento intelectual dos espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, que acontece através do desempenho das atividades obrigatórias, ao mesmo tempo se cumpre os desígnios de Deus confiados a cada um de nós. A encarnação tem como objetivo de nos fazer chegar à perfeição. E lá na pergunta 133, no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que todos somos criados simples e ignorantes, instruem-se nas lutas e nas tribulações da vida corporal. E Deus, que é justo, não podia fazer alguns felizes sem a tribulação e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. Daí, essa necessidade. Em sua bondade e justiça, Deus dá a cada um de nós um mesmo ponto de partida, de aptidão, de obrigações a cumprir. E Ele nos dá o livre-arbítrio, e não há privilégio para nenhum de nós. Cabe a cada um de nós saber usar utilizar essa liberdade de ação, e se assim fizermos, chegaremos mais rapidamente a essa perfeição. Os Espíritos nos dizem, quando Kardec pergunta, mas então de que serve aos Espíritos terem seguido o caminho do bem, se isto não os isenta das aflições da vida corporal? E eles respondem, chegam mais rápido ao objetivo, e além disso, as aflições da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do Espírito. Quanto menos imperfeições ele possui, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que decorrem desses defeitos. Kardec, lá na observação deste mesmo capítulo, nos falando sobre as questões da reencarnações no mesmo globo, nos diz que pelas reencarnações sobre o mesmo globo, quis Deus que os mesmos espíritos se reencontrassem, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Tendo em vista as suas relações anteriores, Deus quis ainda estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural, a reencarnação, os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Que o bom Deus nos abençoe o entendimento desta lei natural e que possamos aproveitar essa oportunidade e fazermos o melhor para nós mesmos. Graças a Deus. E agora vamos ouvir a palavra do plano espiritual da nossa casa. Prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos. Quem irá consolar os que estão desiludidos e tristes pela vida, desamparados dos seus entes queridos, quando, na verdade, deveriam estar sendo totalmente
amparados e protegidos? Quem irá socorrer os que estão isolados nas ruas frias, com fome, com sede, com dores? Quem irá socorrer também aqueles que estão em seus leitos, aqueles que não têm as visitas dos seus entes queridos, ou mesmo que perderam os seus corações amorosos, fraternos? Quem irá amparar os que estão totalmente desamparados? Não será Jesus, o nosso Mestre? Não será os cristãos? Não será os espíritas? Não fora dito que muito será cobrado àquele que muito recebeu? O verdadeiro humilde é aquele que tem consciência da lei de Deus e a vive em sua plenitude. Nós outros, itinerantes do progresso, espíritos endividados com a lei, estamos caminhando de reencarnação em reencarnação para adquirir resistência, conhecimentos, fé, esperança, coragem e todas as virtudes que são necessárias para sermos considerados verdadeiros humildes. Assim, caros filhos, de pouco em pouco, a caminhada terrena pode ser para um e outro um pouco mais feliz ou um pouco mais triste. Mas como aqueles que estão aprendendo a caminhar junto com o Cristo, precisamos nos dedicar para conhecer a nós mesmos, a nos dedicar a trabalhar no bem, para que efetivamente possamos transformar primeiramente os nossos espíritos e, posteriormente, a face da terra. Que sejamos nós portadores de boa vontade. Que sejamos nós aqueles que irão dizer às criaturas: estejam vivas, estejam felizes, busquem ter esperanças, vamos trabalhar no bem. E desta forma, iremos, pouco a pouco, trabalhando dentro de nós mesmos, com força, com energia, com coragem, para vencer as nossas más tendências, as nossas vicissitudes externas, para fazermos parte desta grande família cristã, que almeja sempre a felicidade de todos. Um abraço do Herman, e que Deus ampare e proteja a todos nós, especialmente a vocês que vão retornar aos seus pontos de origem, seguindo, pois, com os seus benfeitores aqui presentes. Muita paz. E assim, depois de sermos alimentados pelo conhecimento da doutrina espírita, de termos recebido também a bênção do passe, e para complementar a palavra do plano espiritual, agradecidos pela oportunidade, elevamos nossos pensamentos e corações
a Jesus, esse querido mestre, para pedir em seu nome, em nome desses amigos espirituais dirigentes da casa, mas sobretudo em nome de Deus, a devida permissão para dar por encerrada essa nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.